Quero saudar os amados irmãos com a Santa Paz do Senhor, amém. Agradecer a Deus pela misericórdia, pela graça, pelo poder do Senhor derramado sobre a nossa vida, que nessa noite gloriosa, Deus, nós possamos estar intercedendo um para com o outro, segundo a tua misericórdia, pedindo que a graça e a misericórdia de Deus venham ao nosso encontro, para que nós possamos juntos louvarmos e bendizer o seu santo nome. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 43, onde diz a oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Faz-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia e livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por ti, pois que tu rejeitaste para os que viste de tudo por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem até o santo monte dos teus tabernáculos. Então irei ao teu altar, irei ao altar de Deus, do Deus da minha grande alegria, e com a harpa louvarei o Deus o meu Deus. Faz porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o Deus meu. Salmo maravilhoso, um salmo que fala para nós que nós possamos estar buscando a face do nosso Deus. E ele diz aqui bem claro que nós temos que estar louvando o Senhor com harpa. Eu vou procurar um hino da harpa aqui para nós estarmos louvando junto, glorificando o nome do nosso Deus. Que o Senhor venha buscar nessa noite os nossos corações diante da presença dEle. E que Deus venha falar no íntimo do nosso coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que isso? O hino, vou louvar o hino agora da harpa, que é o hino 387, derrama teu Espírito. Derrama sobre nós do teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós do teu Espírito, como em casa do centurião,
e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. E deixa-nos, Senhor, poder celeste, e vivifica os nossos coração. Ó, deixa servir o poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós do teu Espírito, e os que sofrem a tua proteção. E a orar ficamos em amor unido, para obtermos prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, e no profundo sono do jardim, como operaste no antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste no antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Que o Senhor venha derramar do teu Espírito sobre a nossa vida, e que nessa noite, irmão, nós possamos estar buscando a face do nosso Deus, glorificando ao Senhor pela misericórdia dEle, nesse culto onde nós vamos estar lendo algumas palavras, um culto de ensinamento da palavra do nosso Deus poderoso, aprendendo do Senhor um pouco, porque nós falamos dentro do nosso coração que o Senhor é aquele que sonda, Deus, os nossos corações, conhece as nossas necessidades, sabe o quanto nós precisamos estar glorificando ao Senhor, pela graça, pela misericórdia, pelo poder do Senhor. E nós temos o costume de falarmos que nós mandamos em nós mesmos, nós fazemos porque nós queremos, nós podemos fazer, mas a palavra do nosso Deus, ela diz para nós diferente, que não é pelo nosso poder, não é pelo nosso querer, é pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E a cada dia nós temos que estar aprendendo isso. Que o Senhor venha tratar conosco nesta noite, através do teu poder, da tua misericórdia e da tua graça. E eu gostaria de falar de uma coisa muito fácil, irmão, de nós entendermos, mas difícil de nós cumprirmos, porque a palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa para com as nossas vidas. Nós vamos falar um pouco nessa noite do livre-arbítrio. A Bíblia ensina sobre a existência do livre-arbítrio. Somos livres para tomar decisões, seja elas boas ou má. A primeira situação que deu ao homem a oportunidade de fazer o uso do livre-arbítrio está em Gênesis. Nós vamos ver agora que lá em Gênesis, Deus fala assim através da palavra dele. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerá, porque no dia em que comeres dela, comerás e certamente morrerás. Foi um teste que Deus fez com Adão, para que ele pudesse estar entendendo o livre-arbítrio. Deus mostra para nós dessa maneira. Observa que o mandamento de Deus a Adão foi um teste levando a fazer uma escolha consciente. Uma escolha consciente e deliberada a obedecer ou não. Deus não falou você tem que obedecer. É obedecer ou não. Ficava no critério de Adão. E aí a sua vontade de obedecer ou não a sua vontade. Enquanto Adão permanecia fiel a Deus,
viveria para sempre em intimidade com ele, mas se pecasse, colheria ruínas e morte. No capítulo 3 de Gênesis está registrado a escolha em que Adão e Eva fizeram, ao qual trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Encontramos outra referência interessante ao livre-arbítrio quando o profeta Jeremias recebeu esta palavra diretamente de Deus. E aqui ele falou bem taxativo, né? Que Adão fez a sua escolha, não era para comer da ave, Adão comeu, junto com Eva, e ali, até hoje, a humanidade paga esse preço. E aqui ele fala sobre, encontramos também a referência sobre Jeremias. E aqui o povo dirá, assim diz o Senhor, eis, ponho diante de vós um caminho de vida e o caminho da morte. Deus manda Jeremias falar para o povo que ele ia pôr dois caminhos, um de vida e um de morte. Jeremias profetizou que quem não se submetesse ao juízo determinado por Deus e não se rendesse aos babilônicos, morreria na cidade do povo. Portanto, foram oferecidas duas opções. Infelizmente, poucas pessoas fizeram as escolhas certas. Observe ainda outras passagens em que Deus propôs uma escolha semelhantemente. Se nós quisermos ver outras escolhas, está em Deuteronômio 11, 26, 30, 15, 19 e Provérbios 6, 13. Outra pessoa, o profeta Ezequiel, revelou um apelo divino muito importante, porque mostrou com bastante clareza o modo com que Deus considerava as nossas escolhas. Aqui diz assim, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho mau e viva e se converta de todos os seus maus caminhos. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Ele fala bem taxativo aqui, Deus, Ezequiel. Esse versículo revela que a intenção bíblica, básica de Deus para com a humanidade é de vida, e não a morte. Um instante da responsabilidade individual por cada um que é responsável pela sua própria conduta e receberá uma justa recompensa pelas suas boas ou más obras. A passagem mais citada na Bíblia também é uma prova inconstante do desejo de Deus pela salvação humana e para o homem faça bom uso do seu livre-arbítrio. João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, para obtermos o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna em Cristo, precisamos fazer uma escolha que conduz à vida, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Contudo, muitos preferem fazer a escolha errada, rejeitando o sacrifício de Jesus e trazendo a condenação de Deus para si próprio. Quando nós olhamos, muitas pessoas, nós chegamos, falamos do amor de Jesus Cristo, e eles não querem. Eles preferem fazer conforme a vontade dele, e o castigo vem, irmão. Até mesmo no último livro da Bíblia, comprova o livre-arbítrio. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem.
E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Toma de graça da água da vida. A última menção do Espírito Santo na Bíblia mostra o levando a esposa ao cordeiro. A igreja é convidada, todos os que assim desejarem, a receber a salvação oferecida por Cristo. Quando ele fala aqui, vem, ele está falando para a igreja, porque nós temos essa convicção que a igreja é a esposa de Cristo. Mas nós precisamos estar de veste limpa para fazer a vontade do nosso Deus. E a persistência divina, além do livre-arbítrio, a Bíblia também comprova a persistência divina, que Deus é onisciente e, portanto, conhece tudo e que fato que não pode ser negado. João 10,14. Mas esse conhecimento não pressupõe para que a nossa liberdade esteja sendo reprimida. A ignorância. Paulo comprovou esse versículo conforme o Romano. Porque o que foi, dantes conheceu, também o predestinou pelas serem conforme a imagem do seu Filho, ao fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. E aqui ele fala assim, nesse versículo, o apóstolo afirmou que Deus conhece tudo de antemão. Contudo, o conhecimento antecipado de Deus não significa de que maneira alguma que ele interfira em nossas escolhas. O ponto condicional do habitamento da nossa vontade seja o que Paulo disse. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o amanhã da nossa vida, e Ele sabe já para nós aonde é que nós estamos errando. Não adianta nós falarmos, mas Deus sabia o que aconteceu, não. Ele dá para nós a escolha. Você que tem que escolher o que você precisa, em nome do Senhor Jesus e através da poder do Senhor, faça conforme a vontade dEle. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todo joelho vai se dobrar diante do nosso Deus. Hoje aqui eu posso falar, não quero, não preciso, não posso, mas quando chegarmos diante do tribunal de Deus, todos nós vamos ter que se achegar a Deus e falar das maravilhas dele. E bom seria, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão, uns para a salvação e outros para a condenação. Portanto, na verdade, todo cristão sabe que é responsável pela sua própria escolha perante Deus. E sabe também que possui o livre-arbítrio para escolher o caminho do bem ou do mal. Entretanto, o texto que o Romano diz aborda a predestinação de contudo, antes que a sua mente fique confusa, nota que o versículo está afirmando que Deus destinou antecipadamente todos os cristãos, já salvos, a ser iguais a Jesus. Portanto, entenda que, embora nós possamos explicar como Deus conhece antecipadamente as livres decisões humanas, e o mais interessante, ao conhecê-la de antemão, ele usa esse conhecimento para o nosso próprio bem. Por esse motivo, Paulo escreveu aos Romanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por um decreto. Os acontecimentos ruins coloca a vida do cristão de perna pro ar, deixando-o abatido. Quem nunca passou por um momento terrível de situação? Contudo, há uma promessa tremenda nesse texto bíblico que parece ser muito bem ruim e humilhar, será transformado pelo Senhor em uma grandiosa bênção e aleluia. Só Ele transforma a situação e dá novo significado ao propósito a elas, porque para que tudo coopere para esse bem. Alguns textos bíblicos jamais esqueça que as suas escolhas determinam a sua história. Agora, para que você entenda melhor, ilustrarei esse princípio bíblico com um exemplo bem simples. Quando uma pessoa escolhe a carreira médica, como será a sua história? Um médico em que nossa sociedade é uma pessoa de destaque, é uma profissional que tem valor. Em geral, ele tem um padrão de vida e corresponde da classe média. Existente algum médico que se tornam rico, mas isto é uma exceção, porque em geral quem opta para essa carreira está escolhendo viver como alguém da classe média. Então aqui o Senhor fala taxativamente para nós dentro dos nossos corações que não está, irmão. O Senhor não vai pegar uma varinha mágica e fazer para mim e para você do jeito que nós queremos andarmos. Deus, quando Ele pega a Bíblia e mostra para nós, Ele não está mostrando para mim e para você que você é obrigado a andar do jeito, fazendo o bem. Não, Ele te dá as duas opções. Se você fazer o bem, você vai receber as coisas boas. Se você fazer o mal, você vai receber os mal. Porque nós vivemos verdadeiramente todo dia da nossa vida, quando nós levantamos de manhã, nós vivemos o quê? A semeadura. O que nós semearmos, nós vamos colher. Não adianta eu pensar que eu vou sair de manhã chutando balde, xingando um, xingando o outro, e à tarde as pessoas vão me abraçar e falar, esse rapaz é muito querido. Não. As consequências vêm. Eu ainda me lembro da nossa irmãzinha que pregou na nossa igreja, de tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos fazendo, mas uma hora a fatura chega. E vamos ser sinceros, na vida material tem hora que a fatura chega e nos assusta. Mas na vida espiritual assusta mais ainda, porque nós estamos perdendo o contato com Deus. Então que nesta noite, irmão, aquilo que Deus colocou no nosso coração para que nós pudéssemos estar passando para os irmãos, que você comece a meditar, irmão, fazer na sua vida as melhores escolhas. Tudo que você for fazer, primeiro, quando o pedreiro vai fazer uma casa, a primeira coisa que ele faz é o alicerce. Porque todas as vezes que você acessar a sua casa num alicerce sólido, a sua vida vai ser sólida. Mas se você colocar o seu alicerce num alicerce de areia, o vento vem e joga a sua casa fora. Então põe no seu coração nesta noite, irmão, esse culto de ensinamento, onde eu creio, irmão, que pelo meu pouco aprender, Deus possa estar falando dentro do meu coração através da palavra dele, e eu estou passando para os meus irmãos. E o primeiro que está ouvindo essa palavra de fazer escolha sou eu. Eu preciso fazer a minha escolha. Você precisa fazer a sua escolha. Nós precisamos fazer a nossa escolha. E a melhor escolha que nós fazemos é servir a Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade dessa noite.
e que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Pai amado Deus Todo-Poderoso, através do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, apresentamos a nossa vida diante da Tua face, diante da Tua presença, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, segundo o Teu poder, que nada, Pai, nem ninguém possa impedir o trabalhar do Senhor sobre a nossa vida, que nessa noite, irmão, no culto de doutrina, essa palavra possa entrar dentro de cada coração e cada um fazer a melhor escolha, irmão, porque se nós escolhermos fazer o melhor, Deus também lá do alto céu, quando Ele se curva para cá, Ele vai fazer o melhor para mim e para a sua vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o teu povo espalhado na face da terra. Desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.